Havia certa vez um homem rico cuja casa se incendiou. Regressando de uma viagem, ele verificou que seus filhos, tão entretidos com os brinquedos, não notaram o incêndio e permaneciam dentro da casa. O pai gritou: "Fujam, meus filhos! Saiam de casa, rápido!" Mas as crianças não o atenderam. O pai, aflito, gritou novamente: "Meus filhos, eu lhes trouxe brinquedos maravilhosos. Saiam e venham buscá-los." Atendendo desta vez os seus apelos, os filhos saíram da casa incendiada. Este mundo é como uma casa em chamas. Porém, os homens, não percebendo que a casa está ardendo, correm o perigo de morrerem queimados. Eis porque Buda, com sua misericórdia, imagina meios para salvá-los. Olá, meu nome é João Vitor, seja bem-vindo ao canal Voltando para Dentro. Essa é uma das parábolas de Buda que ilustra bem a experiência humana. Antes de continuarmos, vamos saber um pouco mais sobre a história de Siddhartha Gautama, o Buda. Siddhartha era um príncipe que viveu há mais ou menos 2500 anos. Nasceu em uma família rica, filho de rei e rainha, se casou muito jovem, conforme os costumes da época. Aos 16 anos, já era casado com uma linda e delicada princesinha. Tinha todas as riquezas que se podiam ter na época, vivia feliz com a amorosa esposa. Porém, com o avanço do tempo e maturidade, naturalmente, o Siddhartha começou a perceber as misérias do mundo, a realidade da vida e o sofrimento da experiência humana. Como ele era um príncipe, o pai dele não queria que ele soubesse como que era a miséria das pessoas de fora. O pai dele não permitia que ele saísse do palácio para ver como era o mundo, para justamente não ter esse choque de realidade, digamos assim. Ou seja, ele vivia dentro de uma ilusão. Ele achava que todo mundo era rico, próspero, que era casado, como ele, tinha todas aquelas riquezas. A partir do momento em que ele descobriu que a realidade não era daquela forma, e o sofrimento da experiência humana, ele resolveu procurar uma solução e uma saída desse sofrimento, que é a sua doutrina, o nobre caminho óctuplo, que a gente pode abordar em vídeos futuros, né? Caso vocês queiram, comentem aqui embaixo. Tá, agora que a gente conhece um pouco mais da história do Buda, vamos conhecer alguns dos seus ensinamentos. O ódio jamais é vencido pelo ódio. O ódio só se extingue com o amor. Esta é uma lei eterna. Dhammapada, caminho da lei. Esse ensinamento parece ser bem óbvio, né? E realmente é óbvio. Mas isso não quer dizer que as pessoas consigam segui-lo, né? Nem eu e nem a gente. Principalmente quando a gente vê esses protestos pacíficos, entre aspas, né? Ou quando acontece alguma injustiça, algum crime, ou alguma coisa nesse sentido. Aí as pessoas vão, já querem queimar ônibus, querem até tirar a vida, digamos assim. Esse ensinamento lembra bastante o ensinamento cristão. Engraçado isso, né? Abre aspas. Se alguém te der um tapa, oferece o outro lado da face para outro tapa. Fecha aspas. Isso significa que nós não devemos responder o ódio com o ódio. Eu sei que é difícil. Mas sim com o amor. Mahatma Gandhi, por exemplo, foi um dos que incorporaram essa máxima. E através da não violência conseguiu libertar o povo da Inglaterra, né? Como a gente citou rapidinho no último vídeo, né? Inclusive, se você não viu, dê uma olhada. Próximo ensinamento. O homem de pouca educação envelhece como um touro. Cresce apenas o físico, mas a sua sabedoria não cresce. Bom, esse aqui já não tem nem muito o que falar sobre, né? O ensinamento já fala por si. O corpo é apenas uma roupa degradável e passageira. Nós utilizamos esse mundo, né? Somente um veículo que nós utilizamos nesse mundo. Se nós não evoluímos e crescemos como ser, como consciência, essa experiência terá sido em vão. Somente o biológico cumpriu sua programação e isso é envelhecer como um touro, né? Isso não é mérito algum, se só o biológico cumpre a sua função, naturalmente. Para Buda, o que prende o ser humano na roda de Sansara, isto é, o ciclo de sofrimento e reencarnações sucessivas, há uma coisa, lembre-se que no budismo é uma doutrina filosófica reencarnacionista, tá? Então tem a crença na reencarnação. Então para Buda, o que prende o ser humano nesse ciclo é justamente a ignorância desse fato. Ou seja, os homens sofrem por não saberem que estão presos na roda de Sansara, que estão em Maya, né? Ou seja, vivendo uma ilusão. Que para o budismo são as coisas materiais, as ilusões, os prazeres momentâneos e tudo isso que logo se vai, tudo que é perecível e degradável.
E o desejo por essas coisas e experiências e prazeres momentâneos e degradáveis. Ou seja, o desejo por isso também prende nesse ciclo. Naturalmente uma coisa leva a outra. É como no mito da caverna de Platão, né? Onde os homens veem as sombras projetadas na parede e acham que elas são reais. Pois estão na caverna, né, e não têm contato com a verdadeira luz, eles acham que os reflexos, as sombras são reais. O que está lá embaixo é real, mas porque eles não têm contato com a verdadeira luz. Um Buda, em termos mais modernos, pode ser entendido como um ser que saiu da caverna e encontrou a luz, digamos assim. Um ser que saiu da Matrix, que superou a roda de sofrimentos, nascimentos e mortes sucessivas, entende? Um ser que transcendeu a matéria e alcançou a verdade, a verdadeira sabedoria. Por isso, depois da iluminação de Buda, ele passou a ver a realidade sem véu e se dedicou a ensinar as pessoas a saírem da roda de Sansara, se libertarem do sofrimento e saírem da caverna, saírem da Matrix. Naturalmente para os que queriam, tá? O Buda ele não saía querendo forçar ninguém a sair da roda de Sansara. Era uma escolha pessoal da pessoa. Ou seja, ele só poderia ensinar isso para quem quisesse. Então, naturalmente, Buda também teve um grupo seleto de discípulos, tá? Porque, naturalmente, não era todo mundo que estava preparado para ouvir a mensagem de um grande mestre, né? É assim na humanidade, né? Como foi no exemplo de Jesus e de Sócrates, por exemplo, né? Não são todos que estão prontos para aquela mensagem. Então, por isso, os grupos seletos, por isso os grupos iniciáticos, por exemplo, né? Dentro de sociedades mais esotéricas, exatamente por causa disso. Engraçado que, logo depois da iluminação do Buda, que o Buda se iluminou depois que ele eliminou os desequilíbrios, digamos. Porque quando ele saiu do palácio, lá da casa do pai dele, todos aqueles luxos, ele foi para uma busca, ele foi para uma busca filosófica, uma busca espiritual, uma busca por sentido. Exatamente essa busca por se libertar do sofrimento, porque ele também estava em sofrimento. Então ele acabou descobrindo um grupo de mestres ascetas que tinham práticas espirituais, e ele se dedicou àquele grupo por vários anos. Só que eles eram muito radicais, esse grupo de mestres, de mestres ascetas, eles eram muito radicais. Então eles seguiam os Vedas de uma forma completamente radical. Então lá dentro cada um fazia um voto, basicamente, porque eles achavam que as coisas materiais em si, o corpo material, isso prendia a gente aqui, ou seja, as coisas materiais, os prazeres, todas essas coisas. E eles levavam isso tão ao pé da letra que eles faziam votos para recusar isso. Então, por exemplo, tinha o voto do celibato. Muitos votavam, por exemplo, para nunca mais comer coisas boas, coisas gostosas, por exemplo, ou nunca mais tomar água boa. Alguns faziam os votos tão engraçados assim que até mesmo muitos faziam os votos de não andar mais, tá? Ou seja, eles ficavam sentados ou ficavam só rastejando. Faziam o voto de não se vestir mais, ficar tomando sol. Imagina o sol daquela época, né? Então muitos faziam o voto de não se vestir e tomar o sol direto na cabeça e ficavam com aquelas queimaduras, toda aquela coisa, vivendo de uma forma completamente extremista. Então o próprio Buda, quando ele estava nessa sociedade mais esotérica, ele também fez um voto. E o voto dele era de não comer coisas boas, ele só ia comer estrume, ou seja, só ia comer estrume de animais, estrume de vacas, galinhas. Então, por muito tempo, por 6 anos, imagine 6 anos se alimentando dessa forma. Então, durante 6 anos, o Buda se alimentava somente assim. E ele ficou muito magro mesmo. Então, chegou certo momento em que o Buda estava tão magro, que ele chegou perto de um lago e ele caiu naquele lago. Então, ele caiu, como ele estava muito fraco, magro, ele não tinha força para sair, tá? E era muito um lago rasinho, e ele não conseguia se levantar, não conseguia sair. A sorte foi que tinham pessoas ali próximas ao lago que o ajudaram. E naquele momento ele percebeu que ele poderia ter morrido. Ele poderia ter realmente ido, né, dessa para melhor. Ou não. Então, naquele momento em que ele foi salvo, no rio assim, ia chegando um barco. Tá? Um barquinho tal, com pessoas dentro. E dentro desse barquinho tinha um homem que tocava um instrumento. Tocava esse instrumento, ia regulando esse instrumento, tá? Um instrumento, um tipo de corda, que lembrava um tipo de violão primitivo, tá? Um instrumento lá indiano. E quando ele ia regulando aquele instrumento, teve um momento que a corda estourou do instrumento. Daí ele colocou outra corda, regulou direitinho, e daquele momento em que ele tocou de novo, com a corda muito bem regulada, em equilíbrio, o instrumento tocou perfeitamente, em harmonia perfeita. E naquele momento o Buda teve um momento de iluminação, digamos assim. Ele entendeu como que realmente é. Ele percebeu que somente através do equilíbrio
é, se possível, atingir a verdadeira sabedoria. Somente através do equilíbrio, que o equilíbrio era o caminho para se atingir, e não através dos extremos. Então, o Buda, ele viveu tanto no extremo do materialismo, quanto no extremo espiritual, que era daqueles mestres dele extremistas. E ele percebeu que aquele não era o caminho, que o caminho era o equilíbrio. Então, quando o Buda percebeu isso, dizem as lendas, né, que ele sentou embaixo de uma árvore e meditou durante 40 dias e 40 noites. Naturalmente é uma lenda, tá? A gente não sabe até que ponto isso é real. Então, a partir do momento em que ele teve a iluminação embaixo da árvore, ele retornou lá onde aqueles mestres estavam, porque ele queria sair. Porque é através do equilíbrio que ele conseguiu atingir a iluminação, e não através do extremismo da prática espiritual. Então ele foi lá e ficou bem famoso também o discurso que ele deu para esses mestres. É um momento muito clássico na história. E aqueles mestres lá passam a seguir ele desse momento, tá? Então é bem legal também essa historinha, né? Pra gente entender a questão do equilíbrio, tá bom? E você? Está disposto a despertar, como o Buda? Se libertar da ilusão? Se iluminar? Pois bem, saiba que é uma jornada de reforma interior, tá? De lapidação moral. Não é só meditar, porque muitas pessoas acham que é só meditar e pronto, acabou, se iluminou, né? Não é assim. Meditar é extremamente importante, sim, pois é uma forma de a gente olhar para dentro, se conhecer e dessa forma saber onde e o que melhorar em si mesmo. Buda recomenda para todos nós que evitemos os extremos, né, como eu já disse anteriormente. O caminho do equilíbrio é sempre o melhor. Nem muito espiritual, nem muito material. Nem muito intelectual, nem muito emocional. Assim como na filosofia taoísta também fala, eles propõem que o yin e yang devem estar em equilíbrio. A meditação é um ponto de partida imprescindível para se atingir um nível de homem superior, né? A paz interior e, naturalmente, uma felicidade que brota de dentro, independente da agitação do mundo externo. Se você não consegue meditar ainda, não se desespere, tá? Na descrição eu vou deixar um link de um curso de aulas que vai resolver seu problema. Então, se você gostou do vídeo, deixe sua curtida, comente o que você achou e compartilhe com seus amigos. Se inscreva, me siga no Instagram, para não perder os conteúdos que eu posto por lá, conteúdos mais exclusivos, tá? E um grande abraço virtual, né? Pois a gente ainda está em quarentena. E até logo!